Olá, bem-vindos à primeira aula deste evento que marca a estreia do canal da TSI no YouTube. Eu sou o instrutor Bruno Pessotti e fico muito feliz de te ver por aqui. Espero que você tenha um ótimo aproveitamento técnico do conteúdo abordado. Para a nossa primeira aula deste evento, hoje falaremos sobre REDICAM. Qualquer dúvida que você tiver, nossa equipe estará ao vivo no chat e estará respondendo dúvidas sobre este assunto e sobre algum outro assunto que você possa ter dúvidas. Legal? Então, dando sequência, na nossa aula de hoje falaremos sobre a REDICAM. Você sabe o que é a REDICAM? Você sabe fazer um diagnóstico hoje para identificar se o problema está numa unidade de comando ou se o problema está num barramento? Você consegue fazer essa análise? Resolvemos escolher esse tema porque eu vejo nos nossos treinamentos uma dificuldade muito grande de fazer essa interpretação, de fazer uma análise para saber se a gente tem uma falha em uma central, se a gente tem uma falha em uma unidade de comando. Esse é o nosso intuito hoje. Tenha um bom aproveitamento técnico da nossa aula. Então, quando a gente fala de REDICAM, tá? O que a gente está falando? A gente está falando de uma comunicação entre unidades de comando, né? O que a gente pode ter aqui no nosso exemplo, então? No nosso desenho. Eu usei como exemplo aqui a unidade de comando do motor, a unidade de comando do ABS, a unidade de comando do airbag, travas elétricas, alarme e painel de instrumentos, né? Esses são os 5 módulos aí que a gente vai usar como exemplo na nossa aula de hoje. Então, o que é a REDICAM? A REDICAM, ela é a comunicação entre todos esses módulos. Legal? Então, eles estão todos ligados, né? A gente pode observar aqui, vamos fazer uma apresentação então dessa imagem. A gente tem aqui todos os módulos ligados. Esses módulos, eles são ligados por um barramento. O que é o barramento? É o meu chicote, o meu fio que vai fazer aí a ligação entre esses módulos. Então eu tenho aqui um barramento, né? No caso, o meu barramento ele é formado aqui por 2 fios, o que a gente vai chamar de CAM alta e CAM baixa, ou seja, CAM high e CAM low. Legal? Essas CAMs, elas têm os terminadores. O que são esses terminadores? Os terminadores são resistores, né, de aproximadamente 120 ohms, que vai fazer o fechamento da minha REDICAM. Ah, Bruno, mas se eu for lá no carro, então eu vou encontrar esses resistores? Não necessariamente. Por quê? Porque esses resistores, eles podem estar dentro de algum módulo eletrônico que faz o fechamento da rede. Aqui no caso, eu estou usando como exemplo na nossa rede aqui, simplesmente os 2 terminadores aqui, né? 120 ohms cada ponta, o começo e o fim da minha rede. E os módulos aqui pendurados na rede, ou seja, eles estão comunicáveis com a minha REDICAM. Qual que é o intuito da REDICAM então? Por que a gente fala sobre REDICAM e qual que seria o intuito dessa rede no veículo e para que ela veio, qual que é a função dela? Eu tenho aqui o módulo do motor que ele está ligado na minha REDICAM. Então eu vou usar um exemplo bem simples para vocês entenderem. O módulo do motor, ele recebe lá todas as informações dos sensores, né? Eu tenho sensor de rotação, sensor de posição da borboleta, sensor do pedal do acelerador, sensor de temperatura de água. Eu tenho ali uma série de sensores que estão ligados aqui na minha unidade de comando do motor, e com base nessas análises desses sensores, ela vai comandar então os atuadores. Tranquilo? Então, se ela faz essa análise dos sensores e comanda os atuadores, eu tenho, por exemplo, lá o sensor de rotação. O módulo vai fazer a leitura desse sensor de rotação e aí sim ele vai acionar a nossa ignição, ele vai acionar o sistema de combustível, a bomba de combustível. Então a gente tem ali todo um acionamento dos atuadores com relação ao sensor de rotação, né? Mas aí eu tenho também o painel de instrumentos, que também tem no painel de instrumentos o contagiro. Então
Então, como é que o módulo faz? O painel de instrumento faz para pegar essa informação? Eu não tenho um fio que vai sair da unidade de comando do motor, ou melhor dizendo, eu não tenho um fio que vai sair aqui do meu sensor de rotação, né, que é ligado na unidade de comando do motor. Eu não tenho esse fio que vai sair daqui e vai vir para o painel. Eu tenho esse fio que ele entra na unidade de comando do motor, e todos os módulos que estão ligados na mesma rede, eles conseguem então fazer a leitura desse sensor. Então vamos supor, eu tenho aqui o módulo de unidade, eu tenho o módulo do motor, o sensor de rotação está mandando essa informação para cá. O painel de instrumentos quer essa informação, ele precisa dessa informação, então ele vem na rede, busca essa informação e aí sim ele consegue ali mostrar a informação do RPM para o condutor do veículo, né? Esse é o primeiro exemplo que a gente vai citar. Um outro exemplo muito bacana, tá? Sensor de velocidade da roda para o ABS. Então eu tenho aqui o sistema de ABS, eu tenho um sinal de velocidade que está mandando para o sistema de ABS, e eu tenho todo um conjunto de módulos aqui que pode usufruir dessa informação. Exemplo, né? Eu tenho a velocidade do ABS. Quem desses módulos aqui vai pegar a velocidade do veículo? Painel de instrumentos para marcar o velocímetro. Então ele vai vir aqui na rede, né? Essa informação, o módulo do ABS captou lá do sensor, ele fez essa leitura lá no sensor, e aí ele pega essa informação, usa para ele e ao mesmo tempo ele joga essa informação na rede. O painel de instrumentos enxerga essa informação, aí ele vem aqui e fala assim: não, essa informação de velocidade ela é válida para mim, eu preciso acionar o velocímetro, que não deixa de ser um atuador dentro do painel. Por quê? Porque eu tenho um motor elétrico dentro do painel, e o processador do meu painel ele vai pegar essa informação que está na rede, ele vai comandar o atuador que está dentro do painel, que é o motor que faz o velocímetro funcionar. Basicamente falando, de uma forma bem simples, é isso. Então, essa informação entra na rede, o painel de instrumento tem interesse nessa informação de velocidade, e ele vem aqui e pega essa informação. Então, uma informação que o ABS usou, o painel que o ABS forneceu, o painel de instrumentos já usou. Tranquilo? Mas aí, o motor também precisa saber a velocidade do veículo, porque ele também utiliza de estratégias para controlar a injeção eletrônica de acordo com certas informações de outras centrais. Então ele também precisa captar essa informação do sensor de velocidade para, por exemplo, aí fazer um ajuste da borboleta numa desaceleração, por exemplo, o momento que o carro vai chegando ali numa esquina e ele precisa fazer esse ajuste. Então ele também vai pegar essa informação do ABS, do sensor de velocidade. Então essa informação está jogando na rede, ele também pega. Outro exemplo muito legal que eu coloquei aqui é o módulo de trava, né? Unidade de conforto. Cada sistema existe o seu nome específico, né? A PSA, por exemplo, ela usa como BSI. Então cada modelo usa um exemplo específico. Eu exemplifiquei aqui para fácil entendimento como módulo de trava. Então, o exemplo, eu saio com o veículo para andar, e aí eu tenho lá passeio de 20 km por hora, né? O módulo da trava ele pega essa informação e automaticamente ele tranca, né? Ele vai fazer ali o travamento do veículo. Isso é muito comum hoje por questão de segurança. Então você começou a andar com o veículo, automaticamente ele baixa as travas ali, ele vai fazer a tranca das portas. Então eu tenho o módulo de trava, que também pega essa informação do sensor de velocidade da roda que está sendo liberado pelo meu módulo de ABS. Bacana?
Outra informação também é o airbag, que pode usar essa informação do sensor de velocidade para adotar algumas estratégias de acionamento em uma colisão. Essa informação também está na rede, ele também está usando. Então, o que vocês conseguem observar com isso? Que a gente tem uma informação que vai sendo passada para várias centrais eletrônicas no veículo. Agora imagine você se eu não tivesse uma rede para fazer essa distribuição de informação do sensor. Ou seja, o módulo do motor precisa da informação do sensor de roda. Então eu venho aqui e faço um fio para o meu módulo do motor. O módulo da trava precisa de uma informação. Eu venho aqui e jogo um fio do sensor para o módulo da trava. Mas o painel também precisa. Então eu venho aqui e coloco mais um fio para o painel de instrumentos. Então imagine você a quantidade de fio a mais que eu não teria no veículo. Então a Redecam ela veio para otimizar custo, para otimizar material. Ela veio para melhorar a velocidade de comunicação, né? Já que isso aqui a gente está falando de uma comunicação muito rápida, ela tem uma velocidade muito boa. A gente vai falar sobre a velocidade já. Vamos só concluir esse assunto então. Então assim, eu tenho uma velocidade muito grande quando eu falo de comunicação pela rede. Então com isso eu tive uma melhoria muito grande no sistema elétrico e eletrônico do veículo. Então a gente usou o exemplo do motor, da trava e do painel, mas existe um outro recurso hoje que a gente já tem disponível em uma gama grande de veículos que está circulando no mercado, que é a parte de controle do volume do rádio, relacionado também ao sistema de ABS. Então a gente tem lá, conforme eu começo a desenvolver ali uma certa velocidade, eu tenho uma compensação do ruído em cima do rádio. Isso aí a gente consegue habilitar e desabilitar lá no sistema de mídia do carro, mas eu tenho essa compensação de ruído. Então conforme eu tenho ali um aumento de velocidade, e isso daí o mídia, o sistema de mídia do carro, ele vai buscar essa informação em cima do sensor de velocidade, ele vai calcular isso aí em cima do sensor de velocidade. Então, são várias funções que a gente tem em cima de um único sistema. Pessoal, se tiverem dúvidas, tá? Vão batendo aí no chat aí que a gente vai respondendo. Legal? Pode ir falando aí que a gente tá aí para responder as perguntas. Então, quando eu falo sobre barramento, eu já sei que a função da Redecam, então, é melhorar a minha comunicação, né? É jogar uma informação. E quando eu falo jogar uma informação na rede, não significa que só o motor vai jogar essa rede. Não, a gente chama isso daqui de multimestre. Por que multimestre? Porque todos os módulos, eles são mestres e são escravos ao mesmo tempo. Por que mestres e por que escravos? Eu acabei de falar que o painel de instrumentos, ele recebe informação do sensor de velocidade, ele recebe informação do sensor de rotação, todos pela rede, tranquilo? Mas o motor, ele precisa, por exemplo, da informação do sensor de nível de combustível. Então o sensor de nível de combustível, vamos simular ele aqui, né? Ele está aqui no meu tanque, o sensor de nível de combustível, e essa informação do sensor de nível, ela vem para dentro do painel de instrumentos. Legal? O painel de instrumentos, ele também vai fazer a função dele. Qual que é a função dele? É pegar essa informação do volume que eu tenho de combustível no meu tanque e lançar essa informação na rede. Quem que vai pegar? Pega a informação quem precisa da informação. Então, o módulo do motor, ele precisa saber a informação do sensor de combustível. Por que ele precisa? Porque com base na variação do nível de combustível, ele consegue, por exemplo, fazer uma abertura de ajuste de AF, né? Ele vai abrir lá a informação para fazer uma regulagem do tipo de combustível que tem nesse carro. Então ele pega essa informação aqui do sensor de nível. Então a gente fala que isso, o sensor de nível manda para o painel de instrumentos, o painel de instrumentos lança essa informação na rede, e aí essa informação pega quem quer.
Por isso que a gente chama isso de sistema multimestre. Por quê? Vocês podem observar que o mesmo módulo que mandou a informação para o painel também recebeu uma informação do painel. Então a gente tem aí um sistema de comunicação entre as duas partes, né? Ou até mais partes. Pega a informação, o módulo que necessita dessa informação. Então, quando a gente fala de barramento, a gente está falando de nada mais, nada menos do que o chicote que vai conduzir essa informação. Geralmente, na linha automotiva, ele é de 2 fios, né? Mas eu posso pegar um caso raro aí dele ser, quando a gente fala de barramento, exclusivamente, ele ser de 4 fios. E ele ter os 2 fios de comunicação e ter lá o fio VCS, que vai ser o VSS, que vai ser o fio que vai levar uma alimentação. Ele pode ter lá também o negativo. Então ele pode ser de 4 fios aí, em alguns casos raros. Mas no geral, no assunto que a gente está abordando aqui, vamos tratar só de barramentos de 2 fios. Por que 2 fios? A gente tem a CAN high, né, que seria a nossa CAN alta, e a gente tem a CAN low, que seria também a nossa CAN baixa, né? Então, quando a gente fala de barramento, eu preciso saber identificar a integridade desse barramento. Se ele não tem resistência, se ele não está interrompido, se ele não está... Quando a gente fala de problemas na rede CAN, pessoal, isso aí... Aproveitar para tomar uma água. Quando a gente fala, então, de problemas na rede CAN, a gente pode ter uma resistência num chicote desse, um curto no chicote desse, qualquer interferência que eu tenho nessa rede CAN, eu vou matar essa comunicação, né? A gente não vai ter mais essa comunicação. Aí vem uma pergunta muito comum, muito frequente, que o pessoal sempre fala: Bruno, mas para mim fazer um diagnóstico na rede CAN, eu só consigo fazer com o auxílio do osciloscópio? Para você enxergar, tá, esse gráfico que eu desenhei aqui, a gente vai falar sobre ele já já, realmente a gente só consegue enxergar isso aqui com o auxílio de osciloscópio. Mas se eu tiver um multímetro, o que eu consigo fazer com o multímetro? Eu consigo testar a integridade desse barramento, a integridade dessa rede. Como que eu faço isso? Primeiro, eu preciso saber se de ponta a ponta esse chicote ele não tem nenhuma ruptura. Por quê? Porque se eu tiver uma interrupção aqui, eu já não vou ter mais o fechamento. Às vezes eu consigo ter um fechamento, dependendo do tipo de sistema, do tipo de rede que eu estou falando, eu consigo ter um fechamento, por exemplo, do airbag da trave do painel. Então esses 3 se comunicam, mas esses 2 aqui eu perdi a comunicação. E dependendo de onde estiver o meu conector diagnóstico, dependendo de onde estiver, por exemplo, o meu módulo do imobilizador, né, eu matei a comunicação. Vamos supor que o meu módulo do imobilizador esteja aqui junto com o módulo da trava, né, com o meu módulo de carroceria, imobilizador, né? Se eu interrompo essa comunicação aqui, a partir do momento que eu ligo a ignição, que o sinal lá do transponder da chave, ele vai vir para esse módulo aqui, esse módulo não vai conseguir mais avisar o motor que o código da chave está correto. Então o que eu vou ter? Eu vou ter um problema desse veículo entrar em funcionamento, porque por conta dessa interrupção da rede, esse módulo já não se conversou com esse, eles já não estão falando a mesma língua. E aí nesse momento que eles não falam a mesma língua, eu já tenho uma interrupção dessa comunicação. O cliente vai montar dentro do veículo, a gente vai entrar dentro, vai dar partida e o carro não vai entrar em funcionamento. E aí, se a gente não souber fazer um diagnóstico preciso disso daqui, o que eu posso entender? Eu posso entender que eu tenho um problema na chave, eu posso às vezes chamar um chaveiro, o chaveiro vem, tenta programar, acaba às vezes, por falta de conhecimento, criando um problema a mais no veículo, né? Então assim, eu preciso saber fazer um teste para saber a integridade desse chicote, para saber se a minha comunicação entre os módulos, elas estão ok, né? Então eu posso medir a resistência de uma ponta a outra do chicote e ver se esse módulo está tendo comunicação. Vamos usar esse exemplo que eu citei aqui da parte de imobilizador.
né? Então eu tenho que ter uma comunicação entre o módulo do motor para liberar o funcionamento desse motor do veículo, e eu preciso ter uma comunicação entre o módulo do imobilizador, né? No caso aqui a gente está usando o módulo junto com a trava, supondo aí que a gente está falando de uma BSI, por exemplo. Então eu tenho aqui a comunicação entre os módulos e uma interrupção na minha CAN alta, né? Na CAN high aqui. Então eu tenho uma interrupção nesse módulo. E aí o que acontece? Se eu tenho um problema, o painel está acusando ali, a minha lâmpada de anomalia de imobilização lá do imobilizador, ela está piscando, ela está acesa, está acusando uma falha. Como que eu vou proceder no diagnóstico desse então? Eu vou, através de um material técnico de qualidade, eu vou identificar lá na minha unidade do motor qual que é o meu pino respectivo da rede CAN alta, e aí eu posso testar as duas rede CANs, já que a gente está falando de rede CAN, eu posso testar as duas, mas no exemplo aqui a gente interrompeu a alta, vamos falar sobre a alta. Eu pego o esquema elétrico, venho aqui na unidade de comando do motor, desconecto essa unidade de comando do motor, pego o meu terminal respectivo, vamos usar como exemplo aqui o pino 1 da unidade de comando do motor, tá? Ele tem que dar continuidade sem interrupção com o meu pino 2, vamos colocar aqui o pino 10 da trava, para facilitar o nosso entendimento. Então o pino 1, ele tem que dar comunicação com o pino 10 lá do módulo da trava. Então eu vim aqui, coloquei o multímetro, fui lá, configurei o meu multímetro em escala de resistência elétrica, né? Falando aí sobre grandezas elétricas, escala de resistência elétrica, coloquei o meu multímetro então no pino 1 e vim aqui e coloquei o meu multímetro no pino 10 do módulo da trava, do módulo do imobilizador. E eu percebi que eu não tenho continuidade entre esse chicote. Então aí eu já matei o diagnóstico que eu tenho uma falha então de barramento, eu tenho uma falha de barramento no meu chicote. Vamos identificar onde está essa falha. A mesma coisa eu posso fazer na CAN baixa, eu vou lá no respectivo pino, aqui é o 2, aqui vai ser o 12, no nosso exemplo, então eu pego e coloco, faço um teste aqui de resistência, e eu sempre oriento a fazer um teste de resistência. Quem já fez treinamento comigo sabe, às vezes eu vou fazer um teste de continuidade, principalmente quando eu falo de uso de rede, né? Às vezes eu vou fazer um teste de continuidade e eu posso ter uma resistência que está dando alteração na minha rede, e ele vai bipar, eu vou conseguir ver a continuidade, mas se ele está lá com 7, 8, 10 ohms, né, ou às vezes até uma resistência maior, que pode influenciar, não precisa ser uma resistência tão pequena, mas às vezes tem uma resistência maior que pode influenciar no funcionamento da rede. Se eu não medir resistência, eu não consigo pegar. Então, a dica que eu passo para vocês é, sempre vai fazer o teste, meça a resistência do condutor, né, no caso nosso barramento aqui, meça essa resistência para a gente saber se a gente tem ou não um problema na rede. Tranquilo? Então, esse é o teste que eu consigo fazer para saber se a minha rede CAN tem problema. E aí vem aquela pergunta clássica também que a gente sempre escuta: Bruno, identifiquei o problema na minha rede, como solucionar? Eu posso fazer uma emenda nessa rede CAN ou eu simplesmente necessito de fazer a substituição inteira da rede? Pessoal, a emenda ela pode ser feita, tá? O importante sempre é que ela seja bem feita, porque se eu fizer uma emenda, uma solda muito fraca, a famosa solda que a gente chama na reparação aí de cocô de pombo, se eu fizer uma solda muito fraca, que essa solda ela pode criar resistência, e aí eu vou ter então um problema na minha rede CAN por conta dessa resistência. A gente aqui dentro da oficina, a gente solda a rede CAN, já soldei várias rede CANs, nunca tive problema. Por quê? Porque a solda ela é bem feita, ela é sem chance de dar, de deixar aí dar um mau contato, de deixar dar uma resistência.
Bruno, e se eu não quiser soldar, eu quiser fazer uma emenda trançada bem feita? Pode também. Tá? É importante que você coloque depois um termo retrátil em cima dessa emenda para evitar aí qualquer oxidação, porque às vezes no momento que você faz, ela fica bem feita, fica bonita, mas às vezes a fita isolante ela não segura, e uma umidade, alguma coisa que o carro possa ter, dependendo da onde essa emenda foi feita, principalmente se essa emenda foi feita lá no cofre do motor, onde é mais propício às vezes uma lavagem, alguma coisa, ela criar essa oxidação. Então é extremamente importante que, se for fazer somente a emenda sem o estanho, que coloque um termo retrátil bem colocado para proteger então essa emenda. Tranquilo? Então pode-se fazer, não tem necessidade, isso é mito de falar que aconteceu alguma coisa e a gente precisa fazer a substituição de todo o chicote, até porque isso começa a se tornar uma situação muito inviável, né? Então vamos lá, quando a gente fala de Redcam, então, a gente sabe que a gente tem a Redcam alta e a Redcam baixa, ou seja, são dois fios. Por que dois fios? Vamos colocar aí como principal situação uma questão de segurança. Como a gente está falando de velocidade de veículo, como a gente está falando aí de fatores, às vezes, que pode influenciar no funcionamento do airbag, então a gente tem uma questão de segurança que a gente tem que trabalhar. Então a cam, ela tem a cam alta e a cam baixa justamente por essa questão. Então como que funciona isso daqui? Se eu tivesse entrado com o osciloscópio, né, para enxergar essa Redcam, a gente ia ver um sinal mais ou menos parecido com esse, né, onde eu tenho o espelho da outra, sempre, Redcam, o espelho da outra. O que acontece na cam alta, eu tenho que ter espelhado na cam baixa. Beleza? Então, se eu tenho uma cam nesse formato, na alta, eu tenho que enxergar a mesma coisa na cam baixa. E aí, a pergunta sempre clássica Bruno, por que os fios da Redcam são trançados? Tá? A questão deles ser trançados não é para diferenciar que eles são fios de rede, porque eu tenho fios de ABS que são trançados, eu tenho fios de sensores de rotação que são trançados. A questão não é essa, a função não é essa. Eles são trançados simplesmente para quê? Se eu tiver uma interferência em um fio da Redcam, eu também tenho essa mesma interferência no outro fio. Mas que tipo de interferência? Eu posso ter uma interferência eletromagnética criada por um motor de partida, eu posso ter uma interferência criada por um secundário de bobina, né? Um secundário de ignição com defeito. Então todas essas interferências, elas vão aí, a partir do momento que ela vai pegar sempre nos dois fios. Então eu fiz aqui dois exemplos, né? Eu tenho uma interferência na cam alta, essa interferência ela também repercutiu aqui na cam baixa, e do mesmo modo aqui também eu tive uma interferência na cam baixa e repercutiu também na cam alta. Então isso aqui não chega a danificar a rede, não chega a atrapalhar, já que ela trabalha com bytes recessivos e dominantes, né? Aí o famoso, vamos dizer assim, puxando para a linguagem da computação, a gente tem o 0 e o 1, beleza? Então eu tenho aqui o importante, o que os módulos vão interpretar é a mensagem. O que é a mensagem? Se eu tivesse uma continuidade dessa rede, eu teria um espaço de comunicação, né? E aqui eu teria então uma nova mensagem. Legal? Tanto na baixa quanto uma nova mensagem idêntica na alta. Legal? Então, quando eu falo de mensagem, o que eu estou querendo dizer? Isso aqui, ó, esse pedaço aqui é o que a gente chama de frame. O que é um frame? Um frame é equivalente a uma mensagem. Quantos frames passam por segundo? Muitos. Isso aí vai depender da velocidade da minha rede. Eu posso ter veículos com uma, duas, três, várias redes, né? O que muda entre as redes? A velocidade. Por que muda a velocidade? Porque eu tenho uma rede de alta velocidade
para sistemas que necessitam de uma rede CAN de alta velocidade, né, como sistemas importantes, como transmissão, motor, airbag, ABS, que são sistemas importantes, e eu posso ter uma segunda rede de baixa velocidade, uma rede mais inferior para sistemas mais simples, como travas, sistemas de som, né, mídias, sistemas que são aí, que não necessitam de uma rede tão capaz, uma rede tão veloz. E o que muda nisso daí? Muito, otimiza muito o custo, né? Uma rede de alta velocidade, ela se torna uma rede cara. Então os fabricantes, eles começaram a dividir essa rede justamente por essa questão, para que eles pudessem fazer essa diferenciação entre o que é importante, o que é primordial, o que é de extrema necessidade para mim investir, para mim colocar uma rede cara, e aquilo que dá para ficar ali no segundo plano, que não precisa de tanta velocidade assim. Outro ponto muito importante que a gente tem que comentar, que eu não posso deixar de falar para vocês, é sobre a falha que eu posso ter dentro de uma unidade de comando. Vou usar como exemplo a unidade do ABS. Por que a unidade do ABS? Porque se eu tiver uma unidade do ABS em curto, por exemplo, e eu tiver aqui no meu módulo do imobilizador uma comunicação com o módulo do motor, e eu tiver um curto na unidade do ABS, ela pode derrubar essa rede. E o que vai acontecer? O imobilizador não vai conversar mais com o motor, não vai poder liberar o imobilizador para o motor, e por conta disso a gente não vai ter essa comunicação e a liberação para o funcionamento do motor. Quando eu não tenho a liberação do funcionamento do motor, o primeiro sintoma que eu vejo na hora de fazer um diagnóstico é colocar a culpa em cima da unidade de comando no motor, ou do sistema de imobilizador, ou do meu sistema de transponder, né, como a gente falou. Então eu posso ter uma falha relacionada a algum outro módulo, isso pode ser um painel de instrumentos, pode ser um módulo de airbag, que possa vir a dar um defeito, é difícil, mas pode acontecer, e aí ele pode derrubar a rede, e eu ficar perdendo tempo em cima disso daqui, e esquecer do que mais eu tenho aí pendurado, né, de certo modo, na minha rede CAN. Como que eu devo proceder com isso então? Com o auxílio de um material técnico de qualidade, um bom esquema elétrico, eu vou identificar todas as centrais que estão penduradas na rede, todas as centrais que usufruem dessa rede, que trocam informações nesta mesma rede, e eu vou começar a desligar uma por uma até eu perceber que a minha rede CAN voltou. Bruno, mas eu não tenho auxílio de um osciloscópio para fazer essa análise. Como é que eu consigo perceber isso daí? A gente consegue perceber, dependendo se for, por exemplo, um imobilizador com painel, e eu desliguei o ABS, eu consigo ver essa rede voltar a funcionar. Outra forma é com o auxílio de um scanner, né, fazendo uma análise para o diagnóstico. Então eu consigo também saber pelo diagnóstico quando minha rede voltou a funcionar ou não. Legal, pessoal? Então era isso que eu tinha para passar para vocês nesse primeiro momento. Lembrando a vocês que a gente está aí presente no chat. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar colocando aí, que a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês. Tranquilo? Gostaria de convidar agora o Levi para fazer parte dessa abertura com a gente, esse evento de grande importância para a TSI, já que hoje a gente está inaugurando o nosso canal no YouTube. Então, gostaria de convidar o Levi para se juntar a nós, para fazer parte da gente nesse grande momento. Levi, por favor. Valeu, Bruno. Obrigado pelo conhecimento fornecido aí a todos nós. Enquanto você toma uma água, enquanto você dá um descanso aí, eu vou falar para vocês aí que estão acompanhando a gente no YouTube, que nesta etapa agora se inicia o quê? Um bate-papo. Tudo que é tipo de dúvida que nós listamos aí durante o discurso dele, essa palestra que ele nos ministrou, a gente separou algumas perguntas que são importantes que vocês, reparadores, saibam e tirem essas dúvidas. Mas uma coisa eu falo para vocês que estão aí no chat, caso tiver alguma dúvida, algum questionamento, por favor, manda aí para a gente, a nossa equipe está à disposição para responder, seja aqui, seja no grupo que você está, a gente vai prestar atenção e a gente, assim que possível, vai
estar fazendo, respondendo essas questões. Então, continue com a gente agora, que nós vamos iniciar tanto a parte de perguntas sobre o tema de Redicam, que ele acabou de abordar, e também vamos falar um pouco da história de Bruno Pessotti, um profissional aí que está há muito tempo, né, já na carreira automotiva, como professor, como mecânico, conhecendo o dia a dia, que conhece do dia a dia da oficina. Então, eu quero que vocês continuem com a gente e participem, não deixem de interagir com a gente. Então, vou chamar ele agora lá para ele estar com a gente nessa parte aí. Bruno, tá disponível aí? Vamos lá, vamos começar então, pessoal, a segunda parte desse evento, tá? Dessa primeira aula desse evento, no qual nós vamos falar agora com ele, tirando algumas dúvidas, né? Vamos sanar essas dúvidas, sanar qualquer questionamento que a gente possa ter. Acho que o Bruno está entrando aí já, mais um pouquinho ele deve estar online. Fala, Bruno. E aí, deu para dar uma descansada nesse pouco tempo aí? Para tomar um fôlego, já estamos aqui de novo, já vamos dar início ao nosso bate-papo. Tá certo. Então, Bruno, eu estava falando pro pessoal, a Redicam realmente é um tema complexo, né? É um tema que a gente tem muita dúvida. Quem é leigo igual eu, imagina, não tem muito conhecimento igual vocês, mecânicos, né, e reparadores. Mas assim, Bruno, a gente faz necessário, eu acho que nesse tempo agora, a gente conversar, a gente trocar uma ideia mesmo em relação a um pouco mais do que foi apresentado para a gente. Né? Um conteúdo que eu acredito que daria para falar muito mais sobre, né? Mas a gente sabe que tem alguns detalhes agora que a gente pode colocar limpo aí. Então, assim, como vocês aí que estão acompanhando a gente no YouTube, vou começar agora a fazer algumas perguntas para o Bruno, nosso ilustre professor aí, instrutor. Sei que ele deve estar um pouco cansado, já falou bastante, mas vamos lá, eu acho que ele tem muito o que oferecer para a gente ainda. Então vamos lá, Bruno. A primeira pergunta, tá? A primeira pergunta importante que a gente vai estar passando para o pessoal aí é essa. O que o profissional necessita, Bruno, para fazer um diagnóstico correto no sistema de Redicam? Já deu para perceber que enquanto eu estava dando a aula, você estava antenado lá, só trabalhando nas perguntas, né? Caprichou. Vamos lá. É assim, quando eu falo em diagnóstico, né, e essa palavra ainda ela é muito nova na reparação, né? Ela é muito recente, ainda tem muitos profissionais que têm dificuldade de entender isso daí. Então, quando a gente fala em fazer um diagnóstico no sistema de Redicam, eu acho muito mais fácil para um eletricista trabalhar com essa questão do que para um mecânico. Mas essa função, já está na hora da gente começar a mudar isso daí. Quando a gente fala de fazer uma análise numa rede, fazer um diagnóstico numa Redicam, o pessoal fala assim para mim, pô, Bruno, mas... E é muito comum eu escutar isso dentro da oficina. Mas isso daí é uma questão muito mais eletricista, né? Mecânico tem muito essa situação. Isso é uma questão muito mais eletricista. Hoje não é mais. Hoje não é mais porque a gente está tendo uma englobação muito grande dos sistemas. Eu vou dar um exemplo rapidinho, para a gente não fugir do tema, mas eu vou dar um exemplo rapidinho. Você pegar, por exemplo, um sistema de ABS, né? O carro chega na oficina com o pedal de freio lá, a hora que você pisa, o pedal abaixa. E aí, é problema elétrico ou é problema mecânico? Então eu falo o seguinte, para o mecânico poder fazer um diagnóstico, para ele saber se ele vai encaminhar o carro com um eletricista ou se ele vai pegar o serviço para fazer, eu não estou falando que o mecânico tem que fazer serviço de elétrica, não é isso. Mas é necessário que se entenda daquilo que está fazendo para que se possa encaminhar o carro para o profissional correto. Né? Às vezes ele não vai pegar o serviço para fazer, mas ele precisa diagnosticar se essa questão é dele, se esse serviço é dele, se é a responsabilidade dele resolver isso daí, ou se ele vai mandar para o eletricista. Então, assim, quando a gente fala do primeiro passo para se fazer um diagnóstico, a gente tem que ter ferramenta. Além do conhecimento, claro, né? Porque não adianta nada eu ter ferramenta e não saber utilizar. Não adianta eu ter um multímetro dentro da oficina
e ele ficar na gaveta, a gente não colocar um multímetro para funcionar. Então, eu preciso da ferramenta agregada com o conhecimento de trabalhar com a ferramenta. Mas o primeiro passo para se fazer o diagnóstico básico numa Redcam é que eu tenha um multímetro, que eu tenha um esquema elétrico de qualidade e de confiança, onde eu vou pegar esse esquema elétrico e vou fazer uma análise para mim ver o que está ligado nessa Redcam, quais são os módulos que estão ligados, da onde ela vem, para onde ela vai, quantas redes eu tenho no veículo. Se eu tenho, por exemplo, uma Redcam que trabalha de forma, como eu acabei de falar há pouco na nossa aula aí, se eu tenho uma Redcam, duas Redcams, aliás, uma com baixa velocidade, uma com alta velocidade, e aí, através do esquema elétrico, ele que vai facilitar para mim poder identificar qual que é a rede que eu estou tendo problema. A gente vai pegar ali essa rede e eu vou começar a eliminar etapas. Então, eu preciso de ferramentas, eu preciso de um multímetro, lógico. Eu quero fazer um diagnóstico mais preciso, aí eu já começo a partir para o lado de um osciloscópio. Porque além de conseguir testar um chicote elétrico, além de conseguir testar o meu barramento ali para ver se tem resistência, se não tem, se ele está com algum problema interrompido ou não, que é o básico quando a gente fala de teste de rede, viu, Levi? É saber se o barramento está ok ou não. Eu posso ter tido ali algum problema no banco, por exemplo, o chicote, às vezes, onde ele passa ali, ele ficou esfregando na lata, ele cortou, ele rompeu, ou até mesmo acontece, às vezes, de um profissional vai instalar um acessório, alguma coisa, ele não sabe, ele acaba danificando essa rede e o carro não funciona mais. Então, primeiro, eu preciso de um esquema elétrico para identificar o ponto a ponto disso aí, para mim saber de onde essa rede vem e aonde essa rede vai. Partindo para o lado de um diagnóstico um pouco mais preciso, aí sim a gente vai trabalhar então com o osciloscópio, eu vou ver esse sinal, vou enxergar esse sinal, eu vou interpretar o sinal que eu estou vendo, aí eu consigo ter uma análise um pouco maior e melhor dessa rede que eu estou fazendo. Entendi. Isso se dá também, né, Bruno, devido à complexidade eletrônica, né, elétrica, eletrônica que se tem nos carros atuais, né? Muita gente, eu por visitar muitos profissionais aí de mecânica, tem muito que, mas eu mexo mais com motor, eu mexo mais com a parte bruta, né, que eles usam esse termo. Mas, assim, não tem hoje como você separar essas duas coisas, né? Então, a gente falar de Redcam é a mesma coisa, é algo essencial para o mecânico entender, nem que seja pelo menos o básico, né? Talvez ele não vai querer se aprofundar tanto, né? Tem alguns que terceirizam alguns serviços, né? A gente sabe disso, mas é necessário que ele tenha o conhecimento para não errar no diagnóstico, para que ele não erre de maneira, faça um diagnóstico de maneira equivocada, né, Bruno? Com certeza. É extremamente importante que ele tenha essa ciência. A gente deve estar com vários profissionais aí de várias áreas nos assistindo. Então é importante que cada um foque realmente, né, na sua área de atuação, mas que você conheça do conjunto como um todo. Você quer ver outro exemplo muito bacana também que a gente pode usar? Direção elétrica. É mecânico ou é eletricista? Você quer saber? O cliente tem essa dúvida. Quando ele tem um problema de direção elétrica do carro, ele não sabe se ele leva com um eletricista resolver, se ele leva com um mecânico. Porque quando a gente fala de direção, eu estou falando que para fazer um reparo, muitas das vezes eu preciso descer o agregado do carro. Olha a complexidade da situação. Eu preciso colocar o carro no elevador, eu preciso desmontar toda a parte de sustentação, de suspensão do veículo para chegar, muitas das vezes, até o sistema de direção. Né? Quando ela é lá dentro da coluna, o jogo inverte. Ela fica muito mais próximo da caixa de fusível, do comutador, da parte elétrica do veículo. E aí, se eu tiver um problema lá, muito comum, nos carros da Hyundai, né, a gente tem o que a gente chama de flor ali, que é um acoplamento de borracha, que vai no conjunto da caixa da direção elétrica, ele costuma dar folga, dar problema. Então, assim, para fazer aquela troca ali, é uma peça mecânica que você vai trocar. Só que para fazer aquela troca, você tem que desmontar um conjunto todo elétrico. Né? Entendi. Muitos tentam, até conseguem trocar no lugar, mas não é o serviço mais correto de fazer. O correto é desmontar o conjunto, fazer uma limpeza nesse conjunto, porque às vezes pode ter pedaço de borracha do outro acoplamento lá dentro. Então, o correto é desmontar
fazer essa limpeza, mas a gente fala, é tudo entrelaçado hoje, a mecânica e a elétrica ela está muito próxima, ela está trabalhando lado a lado. Então, mesmo que o profissional, mesmo que o mecânico não queira entender de parte elétrica, mesmo que não queira trabalhar com a parte elétrica, e mesmo que o eletricista não queira trabalhar com a parte mecânica, um precisa entender um pouco do serviço do outro para pelo menos falar, meu, isso aqui, peraí, o cliente entrou na oficina, qual que é a abordagem que eu tenho que fazer? Eu tenho que atender ele da melhor forma possível, isso é o básico, né? Sim. E eu tenho que, se eu não resolver o problema do carro dele, eu tenho que encaminhar ele. A partir do momento que ele te procurou, você é um profissional. Você precisa encaminhar ele para a pessoa correta. Ele chega, olha que coisa mais, como fica estranho. Imagine você chegar numa oficina, falar, meu, eu estou com um problema na direção elétrica do meu carro. Mas o cara vai falar para você, mas o que está acontecendo? Meu, se eu soubesse, eu não tinha trazido o carro aqui. Estou com um problema aqui. Não, eu trouxe porque eu preciso que você resolva isso para mim. Né? Exatamente. A gente, como profissional, a gente vai lá, vai dar uma olhada, e aí? Você fala, meu, e agora? Isso é mecânico, isso é elétrico, eu tento resolver, eu mando o cara pro cara que mexe com direção hidráulica, né? Eu tenho um amigo aqui da cidade que trabalha com direção hidráulica, e às vezes ele fala, cara, chega o cara com direção elétrica, eu falo, não, eu trabalho com hidráulica, elétrica já é outro sistema. Quer dizer, ele vai ter, agora, ele é um terceiro profissional especializado em mexer só com direção, e ele já vai ter que começar a entender de mecânica, vai ter que começar a entender de elétrica para mudar, para atender um outro tipo de público. Então, assim, está cada vez mais junto a situação. Cada vez mais interligado. Então, vamos para a segunda pergunta. Bem respondida essa daí, Bruno. Qual o primeiro passo para se fazer uma análise preciso, vamos dizer assim, né, Bruno? Uma análise precisa na Redcam. Qual que é o primeiro passo que o profissional deve fazer? O primeiro passo é você seguir o passo a passo, né? O que eu percebo hoje é que muitos profissionais, eles tentam, devido à correria, devido, às vezes, como a gente brinca, né? Ele cobra o escanteio e corre cabecear. Então, ele é a pessoa que vai fazer o serviço, ele é a pessoa que tem que voltar para o balcão, tem que atender, tem que correr atrás de peça, passar orçamento. Então, assim, a gente sabe da carga que tem um profissional hoje dentro da oficina. Quando a gente fala dessa carga dentro da oficina, quando a gente fala desse sobrecarregamento, é normal o profissional tentar pular etapa na hora do diagnóstico. É a coisa mais comum da gente se ver hoje. Então, muitas vezes, o que ele prefere? Ele prefere tentar pegar uma peça, colocar no lugar e tentar resolver do que identificar realmente se aquela peça está com problema ou não. Ele vai no estoque, ele pega a peça, ele vai lá, coloca no carro, pô, não resolveu. Legal, é tranquilo de fazer isso quando eu tenho um carro que eu acho peça fácil. Mas quando eu começo a trabalhar com uma linha premium, uma linha um pouco mais avançada, a gente sabe que as peças são um pouco mais difíceis de achar, são mais caras, né? E voltando ao assunto da Redcam, Levi, você vê que às vezes eu dou uma fugida Fique à vontade. Mas voltando ao assunto da Redcam, quando a gente fala do diagnóstico no sistema de rede, eu tenho que seguir o passo a passo. Primeiro, se eu tiver auxílio de um scanner, porque é muito difícil você trabalhar com rede sem auxílio de um scanner, né? Você sofre demais para tentar fazer um diagnóstico na Redcam se eu não tiver o auxílio de um scanner. Mas quando a gente fala de se fazer uma análise na rede, a primeira coisa que eu preciso é que eu tenha um multímetro, isso é o básico, e o auxílio de um esquema elétrico. Por quê? Porque com o esquema elétrico, eu vou fazer uma análise. Esse esquema elétrico ele tem que ser confiável, porque às vezes, se ele for um esquema elétrico que falta informação, geralmente acontece isso, tá? Justamente aquele ponto que você precisa pegar, se o esquema elétrico é confiável, é onde ele falha ali. Então, é extremamente importante que eu tenha um material técnico de qualidade, onde eu vou fazer a análise desse material técnico primeiro. Isso é muito importante no diagnóstico, né? Sim. Esquece o veículo, pega o material técnico e vai estudar. Olha para ele e fala, peraí, eu tenho essa rede aqui, ó. O que está ligado nessa rede? Está ligado o módulo do ABS, está ligado o módulo da injeção, está ligado o módulo do airbag. Só para você ter uma ideia, se você pegar alguns modelos de carro, eu vou usar a S10, por exemplo, tá? 2013, 2014, 2015.
sistema de Redecam dela passa pelo módulo do ABS. Se eu desconectar o módulo do ABS, a caminhoneta não dá partida. Entendeu? Ela não dá partida por causa do módulo do ABS. Ela não dá partida. Aliás, não é que ela não dá partida porque o módulo do ABS inibe a partida. Ela não dá partida porque o módulo do ABS faz uma ponte para a Redecam. Sim, entendi. Então, dentro do módulo do ABS, eu tenho essa ponte. Se eu não parar, vamos supor, a caminhoneta chegou sem partida, ela está imobilizada. Mas se eu não parar para fazer uma análise nesse esquema elétrico e identificar que ela não está dando partida porque ela está imobilizada e ela está imobilizada por uma falha de Redecam, simplesmente eu vou perder tempo, às vezes, testando bateria, vou perder tempo, às vezes, testando motor de partida. Existem situações que o profissional chega a remover o motor de partida do veículo e a falha está lá numa interrupção, num problema que eu tive na rede, lá no módulo do ABS. Então, para você ver o tamanho da complexidade. Então, é necessário que eu pegue esse material técnico, que eu coloque esse material técnico na frente, seja num papel ou na tela do computador, né? Porque tem muitos que ainda gostam de imprimir o material e rabiscar mesmo, e eu acho isso interessante. Você coloca lá, imprime a folha, você pega uma caneta, você começa a rabiscar, ó, a Redecam ela sai daqui, ela passa aqui, ela passa aqui. Então, peraí, esse pedaço aqui do esquema elétrico, eu faço um círculo, né? Esse aqui é o conjunto que eu tenho que analisar. Quais são os módulos que estão ligados nesse conjunto? Eu tenho um módulo esse. Então, peraí, então eu tenho que analisar isso aqui, e aí eu vou começar a testar essa rede. Então, esse é o primeiro passo, na minha opinião, tá? Como reparador. Vamos analisar o material técnico para depois eu ir trabalhar com o veículo. Exatamente. E o pessoal que acompanha a gente há um certo tempo, no nosso grupo aí, né, tanto nesse grupo VIP que o pessoal já está movimentando diariamente, sabe a importância desse material técnico, né? A importância da gente ter um material de qualidade, confiável, né? Para que em momentos assim a gente consiga, né, o profissional consiga fazer um diagnóstico preciso, um diagnóstico que tenha uma base técnica, né? Uma base técnica correta. Então, assim, o pessoal que está no chat aí, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode perguntar, mas eu digo para vocês também, participantes, que tenham esse material, tenham esse conteúdo, porque daí você facilita, né, de certa forma, o teu diagnóstico. Então, Bruno, vamos para a terceira pergunta. Só um minutinho aqui. Terceira pergunta: quais os erros mais comuns cometidos pelo reparador? Aqueles erros assim que você vê que já aconteceu muitas vezes com você, aconteceu com amigos, aconteceu com profissionais amigos da área já que você ouviu falar, ou até mesmo caiu na tua mão, alguma coisa assim. O que você me diz em relação aos erros aí que os profissionais cometem? Os erros, eles são diversificados, né? Quando a gente fala de falha do profissional na parte do diagnóstico, primeiro, tentar fazer um diagnóstico na Redecam com as ferramentas inapropriadas. Ainda tem muito profissional, Levi, que utiliza aqueles testes com lâmpada para se fazer análise Scott. Então, assim, aqueles testes com lâmpadas, eles funcionavam muito bem na época do Corcel, do Fusca, da Brasília. Por quê? Porque a gente só testava alimentação. Eu só trabalhava com 12 volts. Eu ia lá e precisava saber se uma lâmpada estava recebendo alimentação, se ela tinha positivo, se ela tinha negativo. Então, o teste era muito eficiente, entendeu? Mas hoje eu não posso, de maneira nenhuma, pegar um teste desse que consome 21 watts, né? Dependendo da lâmpada que eu estou usando aí, tem muita gente que ainda usa uma lâmpada grande para fazer esse teste, e o consumo dela é muito grande. Eu não posso pegar um teste desse e sair espetando qualquer tipo de fio. Até porque, isso que a gente está falando de Redecam, mas se eu entrar no assunto de airbag, por exemplo, e a pessoa começar a testar um chicote sem o devido conhecimento, sem um material técnico de qualidade, ela começar a espetar aquela lâmpada lá no chicote, ela acertar um fio de airbag, cara, pode crer que ela vai ter um problema sério pela frente, né? Além de estar pondo a vida dela em risco, porque qualquer descuido que ela tem ali com essa lâmpada e ela espetar um fio errado ali, ela pode disparar uma bolsa. E dependendo da posição que ela tem ali, ela vai quebrar o nariz, às vezes
Infelizmente, já teve casos de profissionais que quebrou o pescoço, entendeu? Então, assim, é extremamente complicado. O conhecimento, hoje, ele é tudo para você. Para você poder trabalhar, para você encarar os desafios do dia a dia, você precisa ter conhecimento, né? Então, às vezes, por falta desse conhecimento, eles acabam cometendo erros, como espetar uma lâmpada dessa no fio da rede CAN, aí acaba derrubando a rede, acaba danificando um módulo, uma central, né? E aí, assim, outro erro que eles costumam cometer, às vezes, é de fazer um... Eu tenho um problema na rede, eu identifico um problema na rede, e por falta de conhecimento, eles vão lá, os fios da rede CAN são trançados, por falta de conhecimento, eles vão lá e colocam os fios, trocam os fios da rede e colocam os fios normais. E aí o carro começa a ter umas anomalias, começa a ter uns problemas, uns surtos, né, vamos dizer assim. Aí, essa é a falha mais difícil. Porque, às vezes, até eles chegarem à conclusão de que o problema foi criado na hora do reparo, e muitas vezes eles não conseguem ter essa conclusão, e aí o carro acaba chegando em oficinas, às vezes, que está acostumado a receber um pouco mais de problemas, né? Não vou falar assim, oficinas mais qualificadas, no caso, né? No caso da gente aqui, a gente recebe bastante problema desse tipo, às vezes, carro que já passou por 2, 3 oficinas. Por quê? Porque a gente busca conhecimento. Porque a gente está preparado para resolver qualquer tipo de problema que aparece. Não vou falar para você que a gente consegue resolver 100%, porque tem problemas que, assim, a gente luta, a gente batalha, mas tudo isso é um tempo. Um tempo que, às vezes, o cliente não tem. Um tempo que, às vezes, o cliente não está disposto a perder para ganhar. Então, assim, o que eu percebo dos profissionais, dos colegas de trabalho, dos companheiros de trabalho nossos? Que para eles investir num treinamento, investir num conhecimento é caro, né? Caro, não é uma situação barata, não é uma situação confortável, porém o que eu percebo é que eles perdem de serviço, o que eu percebo é que eles estão perdendo de cliente por falta desse conhecimento. Eu acho que para quem está assistindo a gente aí, eu acho que fica aí a minha dica particular, tá? E isso que, assim, o Levi sabe, a gente não é só instrutor, a gente não trabalha só com treinamento, né, Levi? Eu tenho oficina aqui dentro, eu estou aqui todo dia, o que eu mais faço aqui é lidar com problemas. Então, para mim, profissional da reparação, para mim, quanto menos concorrentes com qualidade, com qualificação eu tiver, para mim melhor é. Entendeu? Mas não é isso que eu quero. Por quê? Porque, de um certo modo, acaba prejudicando todo o mercado quando a gente fala de falta de conhecimento. Porque, ao mesmo tempo que se tem falta de conhecimento, não se consegue ter uma qualidade de serviço, não se consegue ter uma padronização na questão de valores. Então, assim, eu acho interessante que todo mundo comece a ter esse pensamento um pouco mais evoluído de se especializar, de começar a buscar aquilo melhor para o seu cliente. Eu falo muito, dá continuidade. Tá certo, tá certo. Mas é bem isso, a gente tem que saber o que faz, o passo a passo, né, que nem você disse. E a quarta pergunta, Bruno, após a identificação e reparo, né, da rede CAN, é necessário, depois dessa identificação e desse reparo, é necessário realizar algum tipo de programação, alguma coisa assim do tipo, Bruno? Tá. Na rede em si, quando a gente fala de barramento, tá? Vamos lá, o carro entrou na oficina, tinha lá um chicote encostando no outro, eu tive um problema no meu barramento, ou seja, o meu chicote foi danificado e eu precisei fazer um reparo no chicote. Programação no chicote, não. O que a gente precisa fazer é justamente tomar cuidado, porque, como eu disse há pouco na nossa aula, existe um motivo para o fio da rede CAN ser trançado, né? E é justamente para que, se eu tiver uma interferência eletromagnética ou algo que vai embaralhar o meu sinal, que seja tanto na CAN alta quanto na CAN baixa. Então, é necessário que eu tenha
a ciência de quando eu vou fazer esse reparo no chicote, que eu mantenho ele no padrão original. Né? Se precisar estanhar, estanha, mas que faça um estanho de qualidade, que faça uma solda nesse barramento de qualidade, tome cuidado com o isolamento desse barramento. Isso falando na parte física da construção, da reparação da rede. Legal? Quando a gente fala de programação, o que eu preciso fazer? Qual que é a programação que eu preciso fazer? Vamos ao exemplo da linha Fiat, que é necessário quando eu faço a substituição de um módulo, quando eu faço a substituição de uma unidade de comando, ou um telecarregamento, ou seja, que eu mexo na programação, é necessário que eu entre com o scanner e faça o que a gente chama de alinhamento proxy. O que é o alinhamento proxy? É pegar aquela unidade de comando, tá? E apresentar aquela unidade de comando para as outras unidades. Então, eu preciso fazer com que as outras unidades e elas reconheçam que elas falem a mesma língua que aquela unidade de comando. Dependendo do sistema, eu posso ter, às vezes, alguma função que não vai funcionar por conta dessa falta de apresentação, né? É muito comum da linha Fit vocês pegarem, às vezes o carro entra dentro da oficina com o odômetro piscando, então isso daí já indica que eu tenho uma falha de apresentação, algum módulo não foi apresentado, ou algum módulo não está se comunicando com os outros módulos. Eu tenho, às vezes, posso até ter um problema de rede, né? E aí, uma das representações que eu tenho é o odômetro. Você olha lá, liga a chave, no painel do veículo eu tenho o odômetro do carro piscando. Então, é necessário que eu faça essa apresentação. Isso quando a gente está falando de se trocar uma unidade de comando, um módulo, né? Ou fazer um telecarregamento ou uma programação. Quando a gente faz o reparo na parte física da RedCam, aí não tem necessidade de fazer nenhuma programação, não. Beleza. Uma informação importante, pessoal. Às vezes surge uma dúvida, às vezes é a primeira vez que está lidando com esse tipo de assunto, no caso da RedCam, e é uma dúvida, né? Que hoje tudo é eletrônico, às vezes tem essa dúvida. Será que tem que programar, né? Então aí está sanada a dúvida, a quarta pergunta. E a quinta e a última pergunta agora, Bruno. Qual o sistema de RedCam mais complexo? Você entenda assim. Quando a gente fala sobre complexibilidade do sistema de RedCam, quanto mais rede eu tenho no veículo, mais complexo esse sistema se torna. Tá? Eu entendo que o sistema mais complexo é aquele que tem um módulo gateway. O que é o módulo gateway? É um módulo que vai controlar todas as redes. Então, ele recebe informação da rede de baixa velocidade, ele recebe informação da rede de alta velocidade. Quando eu falo de RedCam, eu posso pegar um veículo com uma rede simples e eu posso pegar um veículo com várias redes. Quanto mais redes eu tenho, várias redes de baixa, várias redes de alta, redes que controlam. Como é que eu sei a quantidade de rede que eu tenho no veículo? Através de um esquema elétrico. Tá? Eu vou pegar o esquema elétrico, vou abrir o esquema elétrico e eu sei se ele tem um módulo gateway, que é o módulo que, a partir do momento que eu abro esse material técnico, que eu abro esse esquema elétrico, se eu ver todas as redes, geralmente elas são representadas por vermelho e azul nos materiais técnicos, se eu ver todos esses fios vermelhos e azuis chegando numa única central, eu sei que essa central é a central que vai fazer a distribuição da rede e o controle dela. Né? Quando a gente fala, então, desse controle de rede, dessa segurança, eu também falo em Security Gate. O que é o Security Gate? Security Gate é como se fosse um antivírus para a minha rede. Ele é um sistema de proteção para a minha rede. Por que existe sistema de proteção? Para que nenhuma ação externa consiga fazer uma invasão dentro desse veículo. Hoje é muito comum a gente entrar dentro do veículo. Levita por aí? Tá bom, acredito. Tem uma de leve, mais tranquilo, normal. O vídeo que saiu, vamos aguardar um pouquinho que ele já volta. Você está me ouvindo, mas você está sem imagem, é isso? Só sem imagem. Estou configurando aqui para voltar a imagem. Pode continuar, Bruno. Continuar falando aqui até a sua imagem voltar. Essas coisas acontecem. Então, quando a gente fala desse Security Gateway, nada mais é do que um antivírus, né? Como se fosse um antivírus, um sistema de proteção
para que não haja invasão de nenhum hacker, vamos dizer assim, né? Que o sistema fique protegido, que ninguém consiga invadir a rede do veículo. Por que esse sistema é importante? Hoje, a gente é muito conectado, né? Somos conectados hoje. O celular hoje, ele transporta, ele carrega muita informação pessoal. Conta de banco, muita informação pessoal. Então, se eu chego e entro dentro do veículo e o meu celular automaticamente, smartphone, ele já conecta com o sistema do carro, aí voltou. Tava com outra câmera aqui, mas voltamos. Voltamos. Então, assim, automaticamente, a hora que a gente entra dentro do veículo, eu tenho a conectividade do meu smartphone com o sistema do carro, com o sistema de mídia do carro. A partir desse momento, o smartphone e o sistema de mídia eles se tornam praticamente um só. Se eu não tiver uma segurança, houve alguns casos aí de hackers estar invadindo o sistema do veículo para poder invadir o smartphone. E aí tinha acesso a contas do banco, informações pessoais, e isso acabou acontecendo. Então, o Security Gate nada mais é do que uma proteção para a minha rede. É como se fosse um antivírus no computador. Ele está lá para tentar dificultar a invasão, tentar dificultar o acesso de pessoas externas na configuração do veículo. E o que muda? O que muda isso daí para nós reparadores? Muda que precisamos mais uma vez nos especializar, precisamos mais uma vez investir em equipamento, porque o scanner que eu estava usando até 2017, 2016, não vai servir nos carros de 2018, 2019, justamente por conta que eu não consigo pegar um scanner que não consegue vencer essa segurança, que não tem como vencer a segurança, eu não consigo pegar um scanner desse e apagar, por exemplo, um código de falha, né? Muito comum aí, vamos dar como exemplo, Fiat Toro, Renegade, essa linha Compass, né, que já tem esse sistema Dodge Ram, eu já não consigo mais pegar um scanner, eu consigo às vezes fazer uma leitura, eu consigo às vezes ter um acesso básico, mas uma programação, alguma coisa, esse sistema já me deixa ali totalmente restrito. Entendido. Pessoal, peço desculpa pela minha câmera aí, tive um probleminha técnico, mas quanto à pergunta foi respondida, né, pessoal, essa questão de sistema mais complexo, realmente, que nem o Bruno falou, depende da quantidade de comunicação que tem essa rede, então é bem por aí. Acredito e espero, né, esperamos, né, Bruno, que a gente tenha sanado dúvida de muitas pessoas que estão com a gente agora aí na live, pessoas que estão tendo, vamos dizer assim, no dia a dia tem pego isso daí e tem, de certa forma, porque não é um conteúdo fácil, não é algo fácil que se aprende de um dia para o outro. Então, assim, eu acredito que tem tido dificuldade e a gente espera, da nossa maneira aqui, de uma maneira humilde, dizendo, né, possa ter ajudado vocês. Pessoal, é o seguinte, agora a gente vai começar uma segunda etapa dessa aula, desse evento aí. Agora vamos conhecer um pouquinho mais o Bruno, né? Pô, ele falou tanto, deu tanta informação para vocês aí, que agora nada mais, nada menos que a gente tem que saber um pouco como ele conseguiu esse conhecimento, como ele chegou até aqui, né? Bruno, então, fala um pouquinho da tua história aí, qual foi o início da sua carreira. Tem pessoas aí que falam, esse cara deve ter nascido na oficina, deve ter começado lá desde os 12 anos, trabalhando na oficina. Como é que foi aí, Bruno? Como que foi um pouco da tua história aí, o seu início, como é que foi? De todas as perguntas que você me fez, essa é a mais difícil. Quando a gente fala de assunto técnico é fácil, mas quando a gente fala de falar de nós mesmos é um pouco mais delicado. Mas vamos lá, eu vou tentar aí, de uma forma resumida, né, eu vou tentar explicar um pouquinho mais como é que começou essa paixão minha por mecânica. E eu falo assim, na verdade não é nem mecânica, né, na reparação, porque eu comecei, na verdade, na parte de reparação como eletricista. Talvez por isso que eu ainda bato na tecla que é muito mais fácil. Hoje, como eu trabalho com todas as áreas, eu acho que é muito mais fácil um eletricista virar mecânico do que um mecânico virar eletricista. Mas vamos lá. Eu estava me formando em administração no 4º ano, em administração de empresas,
Conheci minha esposa, né? Sou casado, tenho um filhinho de 3 anos que é minha paixão. E conheci minha esposa e o pai dela tinha uma oficina. E meu pai, desde quando eu era criança, meu pai também sempre gostou muito de oficina, ele sempre teve essa paixão por oficina. Sim. Então, embora por conta das circunstâncias ele nunca conseguiu exercer essa profissão, mas ele sempre gostou muito. Uhum. E por conta disso daí, o destino, talvez, acho que a gente tem uma trajetória já pré-definida. Eu conheci a minha esposa e o pai dela, por sua vez, tinha uma autoelétrica. Por isso que eu comecei na autoelétrica. E aí, o que aconteceu? A gente começou a namorar, eu estava trabalhando na área de administração já estava exercendo aí aquilo que eu estava estudando, e eu comecei a trabalhar com ela e eu acabei me aproximando mais dessa área de oficina, acabei me entrosando mais com essa área, né? Uhum. Tanto contato com o pai dela, quanto conversando com essa situação, acabei me entrosando mais com essa área. Até que chegou um dia eu falei, quer saber? Eu vou mudar de vida. A minha mãe ficou doida, né, Levi? Não era bem o que ela tinha em mente, né? Não era para isso que ela estava criando um filho. Porque, assim, até tem uma brincadeira, o meu caso foi diferente, né? Eu estava fazendo administração, mas até tem uma brincadeira que a gente usa muito no ramo de oficina, que o pessoal fala, a sua mãe mandou você estudar, só que ela falou para você que era para fazer medicina e você entendeu oficina. E você foi pro ramo errado. Mas aí, até um dia eu cheguei e falei, quer saber, eu vou mudar de área e eu quero realmente trabalhar em cima disso daí. E eu falo o seguinte para você, tudo na vida é experiência. O que eu mais escutei nessa minha transição foi estar jogando a faculdade de administração fora. Uhum. Hoje eu consigo provar, né, com tudo aquilo que eu venho executando nesse tempo e eu consigo provar que mecânico, ele não tem que ser só mecânico. Ele tem que ser mecânico e ele tem que ser administrador. Né? Até num ponto, lembra que eu falei? Você tem que cobrar o escanteio, você tem que cabecear. Então, de um certo modo, você tem que entender de gestão de negócio para poder fazer o seu negócio para frente. Se você não entende de gestão, se você não, isso vai ser até uma outra oportunidade que a gente vai falar sobre isso, não é o caso agora, mas se você não entender de gestão, você não consegue fazer o seu negócio evoluir. Né? Você tem dinheiro, você está sempre... não falando que quem não faz gestão não trabalha, não investe, né? Não tem um controle. Mas às vezes estabiliza ali no tempo e a hora que vai tentar evoluir já está tarde demais. Uhum. Então eu comecei lá na oficina do meu sogro, fui evoluindo profissionalmente, fui correndo atrás de conhecimento, até que chegou um momento que eu tive a oportunidade de abrir o meu espaço, né? De fazer a minha própria rotina. Nesse meio tempo eu tive um sócio aí que me ajudou bastante. Hoje a gente já não está mais junto, mas foi uma pessoa que significou muito para mim nesse tempo também. Uhum. Mas hoje eu tive a oportunidade. Montei a autoelétrica, fui estudar, fui aprender eletrônica, porque para trabalhar com autoelétrica hoje, para você sair da zona de conforto, e quando eu falo sair da zona de conforto, alternador e motor de partida, para você sair desse padrão, é extremamente necessário que você evolua. Fui fazer um treinamento de eletrônica, fui fazer um treinamento de reparo de módulos, e aí daí para cá eu só vim agregando valores à minha oficina. Então eu comecei com a elétrica, eletrônica, aí é aquilo que eu falo para você, eu precisei incorporar a mecânica no meio. Isso não foi uma questão de luxo, isso foi uma questão de necessidade. Existiam muitos fatores que eu precisava desmontar uma parte mecânica, como eu dei o exemplo da caixa de direção elétrica, eu precisava desmontar uma mecânica para mim chegar até a parte elétrica. A parte elétrica. E aí o que aconteceu? Nesse mesmo tempo eu precisei contratar um mecânico. Eu não tinha
fazer a minha parte e a parte mecânica. Sim. Para mim contratar um mecânico, eu precisava entender de mecânica. Eu posso até não usufruir, eu posso até não exercer a mecânica bruta, mas eu precisava conhecer daquilo lá para orientar o meu profissional, o colaborador que está trabalhando comigo, a executar um serviço, a desmontar o que eu ia precisar. E aí, quando a gente fala disso daí, a gente fala também de conhecer, entender como é que funciona o motor para poder fazer um diagnóstico do sistema de injeção. Eu tenho que entender o motor, como é que funciona. Então, é justamente uma coisa que vai ali incorporando a outra. E aí eu comecei nessa questão mecânica, elétrica, mecânica, eletrônica, mecânica, ar-condicionado e transmissão automática, que é o nosso último trabalho ali. Sim. Lógico, eu entendo um pouco de cada área, eu vou fazer treinamento de cada área, mas eu tenho os colaboradores. O pessoal fala assim, você quer abraçar o mundo? Não, eu não quero abraçar o mundo, eu quero atender o meu cliente, é diferente. Sim. Eu estou aqui para atender o meu cliente. Quem que vai fazer essa função? Quem que vai trabalhar junto comigo é a minha equipe. Então, eu estou aqui para orientar, eu estou aqui para passar conhecimento para eles, porque eu também passo, né? Eu estudo, eu aprendo, eu chego aqui, eu passo essa informação para eles, não depende só de mim. Isso é uma grande dificuldade que eu percebo que existe dentro das oficinas, né? Qual que é a dificuldade? É o líder, é o cara que está ali na linha de frente, ele sair para estudar, ele chegar e ele compartilhar essa informação com seus colaboradores. Ele quer reter isso aí para ele. Ele quer informação só para ele, para que assim ele mantendo a informação para ele, ele acha que os meninos, que os colaboradores dele, está tudo na mão dele. Na verdade, ele está sufocando ele mesmo. Então, está se sobrecarregando, né? Está sobrecarregando. Então, eu fui estudar, eu fui buscar conhecimento, eu estudo muito, o pessoal fala assim, o Bruno está tranquilo. Mentira. Às vezes eu fico até 1, 2 horas da manhã assistindo o vídeo. Tenho muita informação boa hoje, mas também tem muita informação ruim. Se a gente não souber parar isso daí, a gente acaba comendo gato por lebre. Não é verdade? É bem isso. Isso em todas as áreas. A tecnologia está aí. Hoje, o nosso cliente está mais antenado na tecnologia do que às vezes a gente mesmo. Tem muito cliente que já chega na oficina com o diagnóstico pronto. Né? Se está certo ou não está, não sei onde ele foi buscar a informação. Mas o que eu quero dizer é que ele foi buscar essa informação. Ele correu atrás, ele foi procurar isso daí. Então, peraí, se o meu cliente está procurando informação e ele não trabalha na área, por que eu não tenho que procurar? Por que eu não tenho que entender como é que está o mercado? Por que eu não tenho que entender as novas tecnologias? Eu fui fazer um treinamento de híbrido, para você ter uma ideia. E assim, quando eu voltei, como eu lido com bastante profissional da área, né, não foi 1 ou 2, não. A pergunta que todo mundo me falava era a seguinte: mas ainda vai demorar para o híbrido chegar dentro da oficina independente. Por quê? Porque eu concordo que está dentro das autorizadas ainda. Né? Sim. A gente vai demorar para ele chegar aqui, mas espera aí, eu vou esperar o carro chegar para mim sair correndo atrás de treinamento? Olha a complexidade da situação. A hora que o carro chegar dentro da oficina, dá tempo de eu estudar? Você acha que dá tempo da hora que o híbrido chegar e eu começar a mexer nele? Dá tempo de eu sair buscando informação? E quando a gente fala no híbrido, eu não estou falando só de mexer na parte elétrica, eu estou falando de procedimentos para se trocar uma pastilha de freio. Eu estou falando de cuidados que tem que ter quando um carro desse está com o capô aberto dentro da sua oficina. Então, assim, eu preciso buscar essa informação, eu preciso buscar esse conhecimento. E aí o pessoal está esquecendo. Não, a hora que o carro começar a entrar dentro da oficina, eu vou atrás de ver como é que eu faço para consertar. Aí muitas vezes ele vai tentar aprender em cima do carro e muitas vezes ele vai danificar aquilo que não está quebrado, ele vai quebrar o que está bom, porque ele está tentando aprender, ele não tem conhecimento. E é uma consequência, né? Acaba perdendo o cliente, acaba perdendo o nome que ele fez por um detalhe, acaba sendo mal falado, por quê? Porque não investiu uma parcela do que ele ganha em conhecimento. É isso aí, por um detalhezinho desse tamanho. Então, assim, a gente tem que quebrar esse tabu de que o conhecimento é caro. Eu acho o conhecimento barato demais quando você dá valor naquilo que você está aprendendo. Quando você sabe onde você vai buscar,
quando você busca conhecimento de qualidade, entendeu? Ele se torna barato. Agora, esperar o carro chegar dentro da oficina, tentar fazer um procedimento, quebrar uma peça que custa às vezes 2, 3 mil reais, num serviço que você pensava em cobrar 500, né? Olha o tamanho do prejuízo. Ele vai ter que trabalhar depois um tempão. Então, assim, eu sou da seguinte opinião: eu vou buscar o conhecimento antes do carro começar a chegar. A tendência, eu estava lendo uma reportagem, a tendência são 8 montadoras que até 2030 não farão um carro a combustão mais. Entendeu? E aí? A Volkswagen anunciou isso daí, ela é uma das montadoras que está no meio. Mas você fala assim, pô, 2030, nós estamos em 2021, 9 anos? Eu vou estar trabalhando 9 anos, eu vou estar 9 anos, se Deus permitir, claro, né? Eu preciso correr atrás do conhecimento agora, para na hora que esse conhecimento chegar, tem um amigo meu, parceiro demais, muito gente boa, ele tem o seguinte ditado que ele fala para mim, deve estar até assistindo a gente agora, ele tem o seguinte ditado, ele fala para mim: boi que sai na frente bebe água limpa. Exatamente. Quanto antes você for buscar o conhecimento, antes você vai estar reparando aquilo que outros não reparam, né? Que outros não estão resolvendo o problema. Então, assim, que nem você falou, não adianta esperar chegar o problema e tentar resolver. Vamos se antecipar, né? Vamos buscar o conhecimento, né? Até mesmo quando o cliente leva isso, ele quer buscar confiança naquele diagnóstico, confiança na pessoa que vai reparar esse carro, né? E a gente sabe muito bem, se ele foi na tua oficina e foi um bom serviço, vai vir outros por indicação através dele. Então, a gente tem que ter um conhecimento adequado para fazer o melhor diagnóstico, né, Bruno? Com certeza, falou tudo. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa grande aula, desse grande evento, né? Então, agradeço a participação de todo mundo aí, mesmo que esteve com a gente do começo ao fim. Aqueles que entraram no meio também não tem problema, a gente agradece a presença de vocês. Não se esqueçam, tá? Nós temos mais coisas para ser passadas amanhã, então fique com a gente. E, Bruno, quer falar alguma coisinha? Eu só quero agradecer a participação de todos, né? A gente vem construindo um trabalho, a TSI, fantástico, né? Ela vem passando uma qualidade, ela vem passando uma credibilidade por onde ela passa. E agora, mais uma vez, inovando, então, trazendo essa questão também da informação online para tentar auxiliar os seus alunos. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, a TSI, pela oportunidade de estar aqui conversando, de estar aqui passando um pouco daquilo que eu venho aprendendo, daquilo que eu venho buscando, de eu estar podendo compartilhar isso aí com vocês. Para mim é gratificante demais. Eu só tenho a agradecer a todos. Nós agradecemos por ter um parceiro desse nível aí, né, Bruno? Então, como eu disse, ficamos por aqui, esse é o final, encerramos aqui agora o nosso primeiro dia de evento. E não se esqueçam, amanhã às 20 horas nós teremos a nossa nova aula. Posso falar, Bruno, qual que vai ser a aula ou não? Ou é segredo? Não, pode. Já segura aí para amanhã. Perdão, não entendi. Já segura eles para amanhã, já deixa eles com vontade. Então vamos falar. Pessoal, amanhã, tema que todo mundo quer saber. Conhecendo o osciloscópio. Então, não podemos perder, hein? Eu sei que tem muita gente que já conhece, mas o osciloscópio é novidade a todo momento. Então, aguardamos vocês às 20 horas amanhã. Valeu, Bruno. Até mais. Valeu, um abraço.